Você tinha falado sobre até espíritos inferiores, né? Que tem os espíritos protetores bons, mas tem aqueles que são ruins, às vezes voltados até para o mal. A gente também encarna com um espírito mal que nos acompanha, assim, um específico, assim como um bom ou não? Muitas vezes sim. E quando existe esse processo, que a gente até denomina como a obsessão, às vezes ela vem anterior à reencarnação. Quando aquele espírito a qual nós colocamos, eu não gosto muito desse termo, né? Eu acho muito pejorativo, mas chamá-lo de obsessor, né? Mas vamos usar esse termo só para a gente entender. Muitas vezes o obsessor ele está já procurando o seu antigo desafeto muito antes. Quando ele localiza, ele começa a engendrar um plano de obsessão desde a hora que nasce. Por vezes até tentando interromper a reencarnação. Muitas vezes, ou na maioria das vezes, ele não consegue, mas quando ele não consegue lá no início, ele fica engendrando planos, às vezes por uma vida inteira. E muitas vezes é o nosso parâmetro entre o acerto e o erro, nos fazendo cada vez mais reforçar o nosso conhecimento e a nossa fé. E aí a gente pode compreender assim, a missão do benfeitor, ela vem de esferas superiores, né? Para aquele que aceita essa tarefa de auxílio. Já então, como você está dizendo, já esse obsessor, esse espírito inferior, não é uma missão que ele recebe, é algo que ele próprio deseja por N motivos ali, geralmente a vingança. No sentido que assim, ninguém tem a missão de fazer o mal. É interessante. E é interessante pela nossa vivência e em alguns casos, e na maioria das vezes aquele espírito obsessor que vem durante a encarnação, ele é um espírito familiar. Ou ele participou de algum momento em alguma vida anterior de algo da sua vida. Ou ele foi um companheiro, ou ele foi uma companheira, ou ele foi um amante, ou ele foi um patrão, mas ele esteve ligado àquele espírito a qual ele está fazendo esse processo de, entre aspas, né, vingança, e ele está tentando restituir algo que ele não consegue se livrar, que é o ódio. Então, a mágoa, né? Então ele vem atrás para tentar satisfazer o seu ego, né? De vingança e etc. Enfim, aí cada qual tem um, né? Mas ele nem sempre é um espírito totalmente envergado ao mal. Ele está vivendo um período do mal, mas muitas vezes até um espírito familiar.